Boa tarde, estamos aqui num novo programa, o PVCast do Colégio Palavra Viva. Sou a Luciana, diretora-geral e mantenedora do Colégio Palavra Viva. Criamos esse canal para tirar todas as dúvidas das famílias, dos alunos, dos professores. É um momento único para estarmos cada dia mais perto de vocês, através do PVCast. Hoje eu estou aqui com o Thiago Santiroco, assessor pedagógico do Sistema de Ensino Anglo. Boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o Sistema de Ensino Anglo. E aqui com o Ricardo Lopes, diretor pedagógico do Colégio Palavra Viva. Olá, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui agora. Criamos aqui esse canal para tirar as dúvidas, né? E nessa super novidade desse momento do Colégio Palavra Viva, trazendo um novo sistema de ensino. Eu queria, Thiago, que você falasse um pouquinho o que é o sistema de ensino anglo, né? Muitos pais ficam ali com aquela dúvida, poxa, um novo sistema no colégio, o que isso vai afetar, o que vai mudar, sim, o que é bom para os nossos alunos, né? Eu sei também que você tem uma trajetória muito legal, sim. Você foi aluno do Colégio Anglo, né? Com o sistema Anglo, depois foi professor. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Obrigado. Eu brinco que quando eu comento sobre o Anglo é quase que falar da minha vida pessoal. Porque eu fui aluno do Fundamental Anos Finais, fui aluno do Médio, depois me formei na faculdade, fui professor de colégio parceiro Anglo e fiquei quase 7 anos como coordenador de uma escola parceira. Então é muito legal poder falar, né, mostrar o que é o sistema. Completamente apaixonado pelo sistema Anglo. Eu falo que o sangue que rola aqui é azul, né? Não é nem vermelho. Que legal. E o Anglo, eu gosto muito de trazer a história. O Anglo foi quem criou o sistema de ensino no mundo, né? O Anglo esse ano fez 73 anos de história. Como cursinho, no primeiro momento. Isso, esse é um ponto legal da nossa história, porque diferente dos outros sistemas, nós começamos do pré-vestibular, descemos para o médio, fundamental e educação infantil. E aí eu sempre ouço, nossa, mas 73 anos de história, eu falo, pois é, 73 anos. Tem uma bagagem boa. Uma bagagem, uma tradição, mas sem deixar de esquecer a inovação. Porque eu acho que são pontos que precisam caminhar junto. A tradição, mas sempre com uma inovação por trás, para que a gente consiga contemplar os alunos de hoje, sim, não os alunos de 73 anos atrás. Que o mundo hoje é muito diferente, né? Então, a cabeça deles também precisa de uma solução que possa também atender a linguagem dos nossos alunos. Com certeza, a gente ouve muitos especialistas dizendo que a gente vive no mundo VUCA, né? Hoje mundo BANI. Então, falar com os alunos, falar com as crianças de hoje é diferente de 5 anos atrás ou do período pré-pandêmico, né? Então, a gente se adapta todos os anos para que a aula que ele tem na escola e que o suporte para o professor seja para o momento de aula e não para o que aconteceu há 5 anos. A gente sempre tenta aprofundar e melhorar para ter mais contextualização pedagógica. Então, assim, conta um pouquinho pra gente o sistema de ensino anglo, a trajetória dele começa desde a educação infantil, né, passa pelos anos iniciais do fundamental, depois os anos finais, do ensino médio. O que esperar desse nosso aluno, né, passando por todo esse momento, quando ele chega lá no ensino médio? Conta um pouquinho o que a gente pode esperar do sistema de ensino anglo para os nossos alunos. Perfeito. Eu gosto de resumir, né, que o Anglo, você sempre vai esperar a busca permanente pela excelência. Eu adoro futebol e eu gosto sempre de dar exemplos práticos. A gente sempre ouve no futebol que time que está ganhando não se mexe. Mas a gente fala, time que está ganhando se mexe. Porque a gente tem que sempre tentar ir à frente, ir um pouco além. E o Anglo se preocupa muito com isso. E como que a gente consegue buscar essa busca permanente pela excelência? É dando um suporte para os professores, um suporte para a escola, para o grupo gestor, colocando o aluno como protagonista e mostrando para os pais e para os responsáveis que eles também fazem parte do processo escolar. Porque a escola é só um pedaço do dia. E o Anglo, com a nossa metodologia que todo mundo já deve ter ouvido, aula dada, aula estudada, a gente trabalha muito a rotina e a autonomia de estudo. Fala um pouquinho sobre essa aula dada, aula estudada. O que significa? De uma maneira muito prática. Perfeito.
todo mundo comenta comigo que o aula dado é marketing, né? E aqui não vou aprofundar, mas tem muito da questão de neurociência, de estudos que foram atrás. Por quê? O nosso cérebro ele só aprende coisas novas com 2 jeitos. Que a gente reveja o que a gente aprendeu de novo durante o dia e que aquilo tem algum significado. E o aula dada, aula estudada faz exatamente isso. Eu pego um conteúdo novo que eu vi na escola e eu faço o quê? Revisito em casa. E é onde eu vou ter a minha dúvida. Eu comento que o aluno entende na escola, mas aprende em casa. E aí ele vai no outro dia para sanar as dúvidas com o aula estudada. E isso promove rotina de estudo. Então, aí você estava comentando da questão dos segmentos. O aluno, quando ele tem uma rotina de estudo definida desde o início, ele não tem uma dificuldade quando ele entra no médio, que ele fala, nossa, agora eu tenho um monte de disciplinas, não sei por onde nem como estudar. Isso é um processo, e processo a gente sabe que não começa de hoje para amanhã. E o final do ciclo escolar, ele é mensurado quando a gente olha pelas aprovações. E a gente tem que olhar para isso também. Não adianta deixar de lado a questão da aprovação. O mundo exige alunos bem capacitados, que eles realmente tiveram todo esse tempo escolar, eles foram formados para encarar o mundo. O mundo ele é competitivo. Com certeza. Então nós precisamos, mas sem ser maçante, né? Eu acho que isso também seria importante você falar um pouquinho pra gente, porque desmistificar aquela história, ângulo, agora é forte, é pesado, meu filho não vai parar de fazer lição de casa. Não, eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Sim. Tudo, né? A gente precisa estar bem emocionalmente. Então o Colégio Palavra Viva trabalha muito as questões emocionais do aluno, a questão da autoestima, mas a gente não pode esquecer da excelência acadêmica. Então, como fazer isso com equilíbrio? Eu acho que esse é o principal ponto. Né? Nós temos alunos bem equilibrados para conquistar o que eles precisarem na vida deles, com uma excelência pedagógica, mas como fazer sem ser maçante? Perfeito. Né? E eu entendo que o aula dada, aula estudada, ela favorece isso, porque o aluno percebe que ele não precisa estudar 7 horas antes da prova. Não adianta deixar só pro dia da prova, né? Porque quando ele deixa pro dia da prova, ele não estudou, ele decorou. Só que a escola, e a gente se preocupa muito com isso, os componentes, as disciplinas não são caixinhas separadas. A gente tenta mostrar que existe uma intencionalidade pedagógica por trás de tudo. Então o português tem relação com a história, que tem relação com a geografia. E quando o aluno percebe que o que ele vê na escola, ele vai ter uma atividade de verificação, um texto de aprofundamento para fazer em casa, ele começa a entender que estudar uma hora e meia por dia vale mais a pena e é mais vantajoso do que ele falar não estuda a semana toda e só estudo no dia da prova. Porque além da questão acadêmica, a gente também está formando cidadão, né? E você trouxe a questão do socioemocional, nós nos preocupamos muito, porque nós estamos lidando com pessoas, não somos máquinas que a gente desliga e põe para carregar. Então, como que eu faço isso? É mostrando caminhos. É como o ângulo pode ser um catalisador na rotina do aluno. Que eu costumo falar que quando ele utiliza o material ângulo, ele deixa de ser um aluno para se tornar um estudante, porque ele tem rotina escolar. E isso sempre aliado com o suporte que o Colégio Palavra Viva tem, com os profissionais que vocês têm todos gabaritados, de como eu consigo dosar. Olha, eu tenho um aluno com mais dificuldade. Vou dar um exemplo no médio. Tarefa para casa, o aluno tem 3 níveis: tarefa mínima, tarefa complementar e tarefa desafio. Todo dia eu vou ter que trabalhar com as 3? Depende. Então, o aluno que tem mais dificuldade, olha, vamos focar na tarefa mínima e na complementar? Eu não, eu quero ser aprovado no IME, no ITA, que a gente sabe que tem um grande nível de complexidade. Olha, eu quero que a gente trabalhe com a tarefa desafio. Então, eu acho que a grande... Então, o colégio consegue também fazer essa divisão. Perfeito, eu acho que esse é um ponto importante, porque o ângulo, ele tem a preocupação de não engessar principalmente a filosofia da escola, mas também a autonomia e o protagonismo do aluno. Eu não posso tratar todos como se fossem iguais. Então o aluno que tem mais dificuldade, ele tem um aporte. O aluno que está preocupado em alto rendimento, ele também tem um aporte. Porque somos pessoas. As pessoas são diferentes. São diferentes. Então eu não poderia montar um material que fosse todo mundo faz sempre a mesma coisa. Tá. E então... todo o suporte que o ângulo vai
oferecer aos professores vai capacitá-los para isso. Sim, eu acho que esse é um ponto bom que a gente comentou, porque quem trabalha com o material do ângulo são os professores. E a gente fala que são os grandes protagonistas dessa história toda, isso, né? eles vão mediar o conteúdo com o aluno. Mas para isso, eu preciso que o professor entenda o processo. Eu não posso cobrar ninguém de algo que eu nunca expliquei. Então, o professor, ele tem um papel muito importante dentro da escola, mas também dentro do sistema. Porque é ele que faz a filosofia, a metodologia do ângulo se realmente ser aplicado. E como é que eu faço isso? Formação com assessoria pedagógica. Isso é contínuo. Contínuo. Eu sempre falo, Thiago, o assessor tem que vir na escola quantas vezes? Depende da organização, depende da necessidade. O ângulo tem o Fale com o Autor, que é um recurso exclusivo. Os autores são do ângulo, eles podem falar. Inclusive, eles poderão estar aqui conosco, né? Com certeza. Os autores dos livros diretamente trabalhando com os nossos professores. Com certeza. A gente tem... E a gente sabe que faz uma diferença, né? Toda. É a mesma coisa você falar com a pessoa que fez. Né? Ninguém está interpretando, não, ele construiu, então ele tem domínio sobre algo que ele fez. Né? A gente comenta aqui da área da educação, tem a pirâmide de Glasser, né? Que é a pirâmide da aprendizagem. A forma mais rápida e mais eficiente de se aprender é aprender ensinando, aprender fazendo. Então, se ele construiu, ele tem muito mais domínio para mostrar novos caminhos. E o nosso autor também pode ajudar o professor, não somente no entendimento do conteúdo, mas como eu posso trabalhar de um formato diferente, num ambiente mais lúdico. O autor está aqui para isso. E sem contar os nossos eventos nacionais. Temos o congresso, temos a convenção ângulo. E é um ambiente assim que todo mundo parece que faz parte de uma família. Porque como o nosso diretor Daniel Per fala, no ângulo nós não temos clientes, nós temos parceiros. Eu, particularmente, estou muito feliz com o ângulo. Eu creio que o Colégio Palavra Viva está entrando numa nova fase. Eu estou muito feliz. Nós já fizemos reuniões com os professores, nós vamos entrar num momento cada vez mais para que a gente atinja cada dia mais essa excelência pedagógica. Então eu acredito muito no sistema ângulo. E aí eu queria até o Ricardo também pudesse falar um pouquinho como que as famílias podem ajudar nesse momento, né? O Thiago também se puder ajudar, porque nós estamos falando do aluno, então a aula dada, a aula estudada, o professor, a capacitação e a família. Porque a família tem um papel importante. Sim. Né? O aluno ele não faz tudo sozinho. Eu acho que a gente precisa criar uma independência. Eles são pequenininhos, o fato da criança tirar da mochilinha sozinho o material, ensinar. Pega lá o seu material, vamos fazer a lição de casa, ensinar que aquela hora é hora de fazer a lição, sentar, precisa desligar a televisão, precisa ter foco. Eu acho que desde pequenininho vai formando. E quando eles já são maiores? Que aí é a dificuldade. Sim. O que fazer com um aluno, adolescente, no ensino médio, a criar esse hábito de estudo e que a família possa ajudar, né? A escola não faz tudo sozinha, a família não faz tudo sozinha. Eu sempre falo aqui no colégio, nós somos parceiros, nós temos que dar as mãos. A família, a escola a favor do aluno. Ele é o principal motivo da gente estar aqui. Então, como que a gente pode orientar as famílias a ajudarem os seus filhos também em casa? Isso é muito legal que você tocou, Luciana, porque independente da idade, seja lá na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, ou no ensino médio, o acompanhamento da família no processo escolar é extremamente importante. A presença da família junto com o educando, no acompanhamento, na motivação, na verificação, enfim. E uma coisa bacana que talvez o Thiago possa falar melhor, é que o ângulo nos traz essas ferramentas e que o pai tem condições de acompanhar os relatórios de resultados do filho, comparando com os resultados da própria turma e os pais terão esse acesso. Terão esse acesso. E através também da orientação e da coordenação do colégio, que também vai fazer esse acompanhamento junto com os professores, de dar esse suporte para que a família possa se interar e interagir com o aluno. E aí, óbvio, em casa é extremamente importante que, no mínimo, a família consiga estipular um momento de estudo, um cantinho de estudo onde a criança ou jovem adolescente vai ter um pouquinho mais de atenção e condições para que ele possa desenvolver esse estudo autônomo, essa revisitação que o Thiago falou, da aula dada, aula estudada, que é super importante.
e que o Ângulo traz essa solução em que o aluno pode revisitar o conteúdo por uma gravação ou até tirando dúvidas com os professores do próprio sistema, para que no dia seguinte ele já possa debater com o professor e não só tirar a dúvida. Então é extremamente importante que a família tenha esse cuidado, esse conhecimento, e que a gente teve esse carinho de escolher um sistema de ensino que viesse bem completo, ao encontro do que nós desejamos, principalmente depois desse período pós-pandêmico, que a gente teve que trabalhar questões emocionais, socioemocionais, até psicológicas, e de situações de ansiedade e de não resolução de conflito, porque as nossas crianças tiveram aí 2 anos de reclusão e acabaram não tendo as interações necessárias para aprender a lidar com conflitos. E aí a gente, nesses 2 anos, teve essa condição. E já também uma coisa bacana que o Colégio Palavra Viva já estava preparado na época era tecnologicamente. Então, quer dizer, nós precisamos nos reinventar no mundo pós-pandêmico, reinventar a educação, fazer com que essas famílias, esses alunos tivessem acesso à educação, e o Palavra Viva já, com a tecnologia, com a estrutura, pôde proporcionar isso. E concomitantemente a esse acesso, a gente também trabalhou de forma afetiva. Eu acho que o sistema Ângulo chegou no momento certo. Exatamente. No momento certo. Quando nós entregamos, inclusive, todo o material para os alunos, foi uma surpresa. Alunos da 3ª série do médio falando: poxa, só agora chegou o sistema Ângulo, por que não chegou antes? Eu queria participar. E isso é muito legal. Eu acho que nesses 2 anos pós-pandemia, realmente nós precisamos ter um olhar muito individualizado, né? Exatamente. Nós vamos continuar tendo, mas eu acho que o momento dessa entrada agora do sistema Ângulo é o momento ideal para formar, para capacitar cada dia mais. Eu acho que vocês estão trazendo, o Ângulo consegue trazer novas ferramentas para essa análise tão detalhada que vocês fazem. Exato. Me trouxe o ponto que para mim é o grande diferencial. O Ângulo trabalha com dados. Então, tudo o que o aluno e o professor faz na plataforma geram relatórios. Então, o aluno está fazendo a tarefa em casa que o professor mandou, com a ajuda do tutor, como o Ricardo bem disse, o professor já tem um relatório de quem acertou, quem não acertou, quantas foram feitas. E o professor consegue saber, mas o pai também consegue. Consegue, porque a família ela é uma parte importante do processo. Porque existe, é nítido, principalmente nos alunos mais velhos, que eles ficam mais tempo fora da escola do que na escola. Então, o Colégio Palavra Viva faz o trabalho de forma excepcional, mas como o pai pode acompanhar? Ele tem um login específico na plataforma Plural, que hoje é a maior plataforma de educação do Brasil, com o login dele para acessar quantos exercícios ele fez, quantos estavam disponíveis, percentual de acerto. Que legal, fala um pouquinho dessa plataforma Plural. Perfeito. Eu acho que a plataforma Plural, e eu acho que é legal ficar claro que a pandemia, ela trouxe muitas angústias, mas ela também trouxe um ponto de que a tecnologia, ela pode ser uma aliada da educação. Né, da educação. É só a gente direcionar. E, por exemplo, a gente tem, né, o Brasil participa de um ranking internacional chamado Ranking PISA, que ele avalia a língua materna e a alfabetização matemática. O Brasil em si, normalmente está sempre nas últimas posições quando a gente fala de alfabetização matemática. O que o aluno pensou? Preciso trabalhar a matemática no ambiente lúdico. Pensando nisso, nós trouxemos a Matific. Pra tirar aquele medo, né, da matemática. Mostrar que a matemática pode ser lúdica, que ela pode ser contextualizada no dia do aluno. Então eu tenho o Matific a partir de qual faixa etária? Do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano, que é a base, né? Que é a base, é a partir dali que ele vai começar, né, Ricardo, a fazer o desenvolvimento, a pegar o que isso eu gosto, isso eu não gosto, porque é difícil. É igual, por exemplo, a língua estrangeira. A forma com que uma criança aprende é diferente de um adulto. Sim. Então eu já começar a mostrar que aquilo pode ser prazeroso, eu já quebro várias barreiras que aconteceriam, né? E isso o professor pode usar em sala de aula e também enviar como lição de casa? Pode, os 2 formatos. Ele pode usar em sala, pode enviar para casa e totalmente gamificado. Então são situações do cotidiano. Existe uma Olimpíada anual que as escolas participam, que os alunos ganham prêmios. Então, vocês também proporcionam
A gente proporciona uma competição, mas uma competição sadia, por quê? Não é o aluno do Palavra Viva do primeiro ano A contra o primeiro ano B, não, é o Palavra Viva como escola. Que legal. Então eu consigo fazer, aliar os alunos de todas as salas para trabalhar em um bem comum, que é o quê? A matemática, mostrar que a gente consegue trabalhar ela de uma forma mais lúdica, né? Acaba motivando, né? E o trabalho de interação entre as equipes para poder fortalecer de fato e na linguagem deles, poder interagir com outras pessoas, outras realidades. Isso é muito importante. A Matific, eles conseguem jogar ali, tem o Volta ao Mundo, se eu não me engano, eles jogam com pessoas de outro país. Nossa, né? Eu vou querer entrar. E é legal, né? Agora, uma pergunta. Então, você disse que o Matific é do primeiro ao quinto ano. Fica fechado só para essa turma. Só para essa turma, isso. Porque pra frente já começa a ficar uma atividade muito infantilizada. Tá. Que às vezes o aluno ali tá sendo muito uma revisão. Então, assim, a gente trabalha do primeiro ao quinto, porque nós temos outras estratégias para os outros segmentos. Tá. Então, como funciona nos outros segmentos também? Perfeito. Ricardo bem disse, né? Já tá craque aqui. Tô estudando. Todos nós estamos. Ele trouxe o ponto do tutor online. Então nós temos tutores que ficam disponíveis na plataforma para tirar dúvida sobre os exercícios que o professor passa. Então no momento que ele estiver em casa fazendo a lição, ele teve uma dúvida, ele consegue acessar um tutor. Consegue, é como se fosse um e-mail. Só que qual que é a diferença? Ele não precisa muitas vezes esperar a dúvida ser respondida. Ele pode consultar a dúvida do colega. Ele tem o Relembre Sua Aula, que é um vídeo curto sobre o conteúdo proposto. E ainda tem um gabarito comentado em vídeo com o autor respondendo a questão. E tudo isso gera relatório para o professor e para a família fazer o acompanhamento pedagógico. Então, a gente se preocupa em trazer argumentos pedagógicos para tomadas de decisão. Outro exemplo é os laboratórios virtuais, o Cloud Labs, que é uma novidade. A gente estava disponibilizando esse ano só para o médio, mas no ano que vem nós liberamos para o 8º, 9º e ensino médio. São mais de 200 laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática que os alunos podem realizar. Virtual. Tudo virtual. Como isso? E com relatório. Tem um laboratório lá que eu adoro, que é a investigação da Lua. Eu falo, gente, eu vou ficar jogando, isso aqui tá melhor que... Quer voltar a ser aluno. Eu fui aluno do ângulo, mas a tecnologia não estava tão avançada nessa época, né? Que legal. E aí tem isso, a gente tem uma plataforma de correção de redação para o ensino médio, correção automática. Não, e a importância da redação, né? Vamos agora focar nesse assunto. A redação, poxa, ela determina tantas coisas ali no momento do vestibular, do Enem. Sim. Precisamos chegar nesse momento, né, do ensino médio, que é uma realidade e nós precisamos capacitar os nossos alunos. Sim. Como que vocês trabalham a questão da redação? Perfeito. A gente, todos os nossos simulados ângulo, eles vêm com uma proposta de redação junto. E no ensino médio, os alunos podem, né, mediante o professor, podem usar a plataforma da Redação Nota 1000 para que eles façam a correção. É um corretor nosso, que ele consegue fazer a correção. São mais de 350 que estão disponíveis para o corretor ali. E o mais formidável para mim, isso gera um relatório para o aluno, mas um relatório para o professor de como é que o aluno está. Se é correção Enem, se é uma correção tradicional. O professor pode customizar, então, olha, esse aluno tem dificuldade, eu não quero que você desconte erro por crase. Então eu consigo customizar e, para mim, o melhor ponto, a gente tem um sistema de antiplágio que o aluno não consegue pegar texto nem da internet e nem de colega de sala. E a gente está trazendo uma novidade. E eu queria ver se o Ricardo tá craque aqui na tecnologia. Vamos ver. Qual é o principal ponto agora da tecnologia que todo mundo está usando e a gente nunca sabe se foi dali ou não? Isso daí é o famoso Chat GPT, né? Chat GPT. Nós conseguimos uma ferramenta que ele fala qual a probabilidade daquele texto ter sido feito no Chat GPT. Então a gente conseguiu mais um recurso. Porque como é que você fala? Como é que foi o Chat GPT? Foi feito toda uma engenharia de dados ali, que ele fala, olha, isso aqui é 80% ter vindo do Chat GPT. Então a gente também conseguiu fechar essa lacuna de saber, foi o aluno que fez? Porque quando o aluno copia, ele não prejudica a nós, né? Ele tá maquiando o resultado dele. Então a gente também começa a mostrar que é importante ele entender o desempenho dele, o desenvolvimento dele, para que ele perceba o quê? Onde eu tô indo bem e onde eu tenho que aprofundar.
E a gente faz isso com os relatórios, né, Ricardo? Como você bem disse. Esse processo de autoavaliação é extremamente importante para que ele se perceba diante do processo, como ele está, o que ele precisa, o que ele tem facilidade, para que ele possa desenvolver melhor e se dedicar mais onde necessita. E óbvio, não vai deixar de se dedicar onde ele já sabe, Sim. mas pode aprofundar. E isso é extremamente importante. O que eu acho bastante legal também, que é a correção, né, na matriz do Enem ou na matriz de uma FUVEST, por exemplo. Exatamente. Isso é fantástico. Que existe essa porque diferença também. Temos, e além da redação, nós temos provas específicas. O aluno quer fazer FUVEST, eu tenho um simulado FUVEST. O aluno quer prestar o IME, eu tenho o vestibular do IME, da UFRJ, Olha da que legal. Unesp. Mas aí a gente foca mais na terceira série do ensino médio? Ou já começa antes? O aluno pode fazer antes, como por exemplo o simulado Somos Enem. Né? Todo mundo fala do Enem, o Enem tem ganhado cada vez mais força. E o aluno do primeiro médio já pode se testar no simulado Somos Enem. E uma curiosidade, é a mesma forma de correção do Enem de verdade, que é a TRE. E pelo Somos Enem ser o maior do Brasil, o resultado que o aluno tem no simulado Somos Enem do Palavra Viva é quase que fidedigno ao do final do ano. Então o aluno sabe exatamente O que espera? e né? o que estudar, e aí a gente fala da autonomia. Eu vou estudar por 2 horas. Eu estou indo muito bem em matemática e mal em geografia. Eu vou dedicar mais tempo para matemática ou para geografia no meu estudo? Exato. Mas para eu saber isso, eu preciso ter dados, que é o que a gente tenta fornecer ao máximo para vocês, para que a gente sempre construa tomadas de decisão baseadas em evidências, né? Então, quer dizer, o Colégio Palavra Viva, junto com o Sistema Anglo, vai dar todas as possibilidades para aquele aluno realmente ser bem sucedido e alcançar o seu objetivo. Com certeza. Vai precisar da participação dele, da família, né? E sem deixar de lado a questão do cidadão, a questão socioemocional. Eu brinco muito que a gente entrando, né, agora como um parceiro com Palavra Viva, a gente fez o namoro, o noivado e agora casamos. Casou. E agora então é um casamento a longo prazo, mas a gente não casa com Palavra Viva apenas, a gente casa também com os pais e com os alunos. E é para uma parceria de muitos anos, porque realmente nós estamos com um sistema de ensino de alta qualidade. Eu tenho certeza que vai ser um momento novo no Colégio Palavra Viva, mas eu estou bem feliz. Né? Os Estamos. professores todos estão bem satisfeitos também com esse momento. E acho que quando está todo mundo engajado, dá muito certo. Com certeza. Eu vejo todo mundo muito feliz. Agora uma dúvida. Claro. Eu sei que vai ser uma pergunta dos pais, então a gente vai aqui já tentar amenizar aí algumas questões. Material. Qual é a importância dele ter o material físico? Porque muitos pais perguntam, por que a gente não tem só o digital? Né? Perfeito. Então, por que, né? O Sistema Anglo são 4 livros anuais. Vamos falar um pouquinho do material. Tá. Vamos lá na educação infantil, a gente são 4 cadernos anuais. No primeiro ano do fundamental permanecem 4. Do segundo ao quinto são 8, porque eu dividi o caderno em português, história, geografia, matemática e ciências, se preocupando com a ergonomia, então para diminuir o peso da mochila. Do sexto ao nono voltam a ser 4 cadernos. E no médio, aí a formação geral são 4, a gente tem o caderno de estudos e os itinerários formativos. Por que o material físico ele também é importante? O digital, ele é relevante? Muito. Mas muitas vezes a gente não tem acesso, por exemplo, a uma internet. Eu também preciso trabalhar a questão da escrita. Porque quando o aluno for fazer, por exemplo, o vestibular, a redação não é só digital. Precisa. Eu tenho a redação ainda ali impressa, mas também tenho ali a questão, principalmente para os alunos mais novos, coordenação motora fina, né? Eu acho que o Ricardo também consegue colaborar nesse ponto. O material Anglo, ele é um material físico mais digital. Ele pode ser só digital, pode ser só físico, depende da necessidade, depende do momento de cada escola. Mas o material do Anglo, quando ele é físico mais digital, vocês vão perceber que o recurso físico traz toda a essência e o digital traz recursos que às vezes a gente não conseguiria trabalhar aqui. Sim, porque na verdade um complementa o outro, né? Sim. Na verdade é o conjunto de ferramentas que vai nos garantir o resultado final de todo o sistema, né? Porque eu tenho habilidades como, por exemplo, a motora que você disse, que são habilidades do
material físico, Sim. além da questão da elaboração de textos, da escrita propriamente dita, até como alunos que são mais sinestésicos e necessitam desse canal de conhecimento ser aguçado, Sim. assim como também a tecnologia vem complementar o que é feito no caderno. E são bonitos ainda, né? Isso que eu ia te perguntar. Esses livros, nós temos algum aqui que é do aluno. Esses aqui são do aluno. Ele tem um espaço em que ele vai preencher, que ele vai realmente escrever e tem essa Sim. necessidade. Tem algum? Qualquer um deles você pode pegar, quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui essa folha, peguei aleatoriamente, tá? Tá, Se você olhar, eu tenho sempre um espaço em branco. tá. Tá vendo que ele tem espaço em branco? Por quê? Porque eu quero que o aluno use isso também como se fosse um caderno. Então o professor falou aqui, ó, série vermelha. O que tá dentro da série vermelha? Ah, são os glóbulos? Já é anota. Pode fazer anotações. Isso. Ele vai ter uma- espaço para fazer as anotações e fora isso tem a parte dos exercícios também. Isso, e aí aqui no médio, como a gente está conversando, a gente tem o caderno de estudos. Opa, derrubei o leão aqui. A gente tem o caderno de estudos. O caderno de estudos, ele tem um aprofundamento teórico e os exercícios. Lembra que eu falei tarefa mínima, complementar e desafio? Tá. Eles estão aqui. E aí lembra que eu comentei que ele pode fazer com o tutor? Então ele pode fazer no papel? Pode, mas ele também pode fazer digital com um relatório de desempenho. Então você percebe que o material ele vai se completando. Tá. Então o material do ângulo, o material físico, ele é um material que deve ser consumido. O aluno tem que escrever, tem que usar marca-texto, tem que fazer uma observação, porque isso facilita na hora do estudo. Né? Tem aluno que estuda melhor ouvindo, tem aluno que estuda melhor anotando, então Sim. a gente consegue contemplar Então é um todas as material necessidades. altamente consumível. O aluno Consumível. vai escrever, precisa realmente. Sim, porque é um material de estudo, é igual livro. Tem gente que tem mais apego ao livro e não gosta, né? Tá fazendo a leitura, não gosta de anotar. Mas, por exemplo, eu na faculdade, meus livros da faculdade eram todos rabiscados. Porque eu preciso o livro fazer sentido pra mim. Então, assim, a gente tem que consumir o material para que o aluno sinta ali que é um catalisador do conhecimento, que ali facilita o estudo. Ele fala, olha, bateu o olho, eu sei que isso aqui era importante. Eu acho que nós estamos entrando num momento de ensinar os nossos alunos um novo momento, um novo tempo. E os alunos muito perguntam assim, mas para que eu tenho que aprender isso, né? Eu acho que é eles entenderem desde agora que tudo que eles estão aprendendo, que eles estão fazendo, de alguma forma eles vão usar lá na frente. Contextualizar. Né? Eu acho que assim, pra gente fechar aqui o nosso PVCast, eu falo sempre pros alunos que eles podem todas as coisas. Eles são capazes de tudo. Né? Então, a importância do colégio de elevar essa autoestima, e eu preciso das famílias junto. Sim. Né? A família tem a obrigação de olhar pro seu filho e falar, você pode, você é capaz. E não ficar olhando só pra nota, né? Ai, você tirou 6, você tirou 5, você tirou 4, o aluno não é nota. Não. Eu acho que ele precisa entender do que ele pode, do que ele é capaz, não entender como algo difícil, que pra ele aquilo não vai dar certo. Todos nós podemos todas as coisas. E é essa essência que é o Colégio Palavra Viva, do olhar, do cuidado, que nós vamos continuar tendo aqui com o nosso diretor pedagógico, junto com os coordenadores. Eu acredito muito na essência dessa questão do individual, deles entenderem do que eles podem. Eu chego nos alunos do ensino médio e falo, o que você quer ser? Você pode tudo. Não deixa ninguém limitar. Você quer entrar nessa universidade, você quer um dia ser um dentista, ser um médico, eles podem. Né? Então eu acho que o ângulo chegando, junto com o nosso trabalho, que já tem esse olhar de cuidado familiar, nós sabemos quem é quem, os coordenadores conhecem as famílias, eu acho que é uma fórmula que veio para dar muito certo e os maiores beneficiados serão com certeza os nossos alunos. Estou muito feliz. Também estamos. Eu espero termos outros momentos. Com certeza, foi um aqui prazer. com você. Né? Vamos falar em outros episódios, aí vamos falar exclusivamente de avaliação, exclusivamente simulado, exclusivamente da educação infantil, Perfeito. que eu acho legal. Né? E vamos criar momentos para que as nossas famílias entrem no mundo da educação. Eu quero os pais com saudade de estudar. Isso aí. Eu acho que é um papel nosso trazer as famílias para que sejamos cada dia mais parceiros. Com certeza. Quer Com deixar alguma certeza. palavra, Ricardo? Não, mas também aqui, reforçando o que você está falando, e também o que o Thiago acabou falando, acabou sendo um casamento, eu acho que um casamento perfeito.
que essa questão humana, afetiva, não deixou de existir porque entrou este ou aquele material. E também não é só porque entrou um novo material nós vamos mudar a nossa concepção, não. É esse carinho, esse cuidado com cada um dos nossos educandos e com cada membro das nossas famílias. E eu acho que juntos podemos ser muito mais fortes do que unilateralmente. Então a gente está junto e com as famílias e com os alunos e com toda a comunidade educativa do Colégio Palavra Viva. Muito bom. Tiago, suas considerações? Eu queria agradecer muito a oportunidade. Estou muito contente, né, desse bate-papo. Acredito muito no sucesso, né, da nossa parceria. E tem, para finalizar, tem um ditado africano que fala: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, uma parceria que deu certo, o Anglo com a Palavra Viva. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Como aqui o nosso slogan, né, na camiseta, os alunos vão, agora na matrícula, eles vão estar utilizando, né? É a coragem de educar. Colégio Palavra Viva junto com o Sistema Anglo, a coragem de educar e o conhecimento é força. Vamos juntos? Vamos para um novo momento do Colégio Palavra Viva com muito sucesso, com muita qualidade pedagógica, e eu tenho certeza que estamos no caminho certo e avançando, crescendo em alta qualidade. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pais, obrigada família, obrigada alunos, e logo estaremos num outro momento do PVCast. Obrigada.